Olá, boa tarde, quase boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2020 e estou começando mais uma live de TV. Hoje eu vou conversar com o Gabriel Melim, que é dono, diretor do Rio Cinema Digital, que é uma produtora carioca que atua em várias frentes. O Gabriel já está entrando aqui, vou chamar ele. Opa. Enquanto ele vai entrando aqui. Oi, Gabriel, tudo bom? E aí, Bruno? Tudo bem? Tudo certo. Cara, tô botando aqui Beleza. para depois saber que papo é esse. Tal. Como é que você tá fazendo, cara? Todo mundo em home office? Todo mundo no home office, tá todo mundo, cada um na sua casinha. Complicado, né, de organizar, mas tá funcionando. E vocês estão conseguindo? Como é que vocês estavam com os esquemas de produção de você? Tinha coisa em curso para editar e gravação, teve que parar tudo, né? Tudo, cara, foi bem complexo, na verdade, né, porque a gente tinha projetos em todas as etapas e todos eles foram influenciados de alguma maneira, né? Os mais tranquilos, logicamente, foi de pós-produção. A gente conseguiu colocar uma ilha de edição na casa de cada um, né? Então a gente espalhou as ilhas, a gente pegou todo o material, os HDs, né? As ilhas de edição de cada um e a gente montou uma ilha na casa de cada pessoa e aí os projetos de pós-produção seguiram normalmente. É lógico que a gente perdeu, né? Toda aquela conexão do escritório, aquela troca. Eu tive que começar a dirigir mais online do que ficar ali na ilha junto, mas no geral funcionou muito bem. Já de filmagem foi um problema, né? Você tá me ouvindo bem, Bruno? Eu acabei não perguntando como é que tá. Tá tranquilo. Tá, beleza. Porque às vezes dá uma travadinha aqui, mas vamos lá. E aí os de filmagem, na verdade, o que aconteceu foi que foram totalmente interrompidos, né? A gente estava com 4 projetos em andamento, um já estava com data que começaria a filmar em abril e maio, né, para a Globosat, tinha um programa de TV para o BIS, e aí esses projetos todos foram interrompidos, não teve jeito, a gente está suspendendo, a gente adiantou o que deu de roteiro, de pesquisa, mas a verdade é que o projeto está parado um pouco assim, né, sem saber muito Tem o algum momento que vai voltar, né? retomada? Oi? Tem algum horizonte de retomada? Essa discussão está sendo com o canal ou vocês estão tendo que. Então, essa semana, né, a Globosat entrou em contato com a gente falando que como a Globo está com planejamento de retomar em junho, a Globosat vai esperar um pouco, mas se funcionar, eles querem retomar em julho, início de agosto. E aí já cobraram os novos cronogramas de todos os projetos que estavam para ser rodado nesse novo cronograma. Só que é muito complicado, né? Porque eu ligo para as pessoas, eu fui agendar agora uma das locações, aí o cara bem, você quer voltar a filmar em julho? Como assim? Eu falei, não, eu preciso ter um cronograma só para ter um cronograma, mas a verdade é que a gente não acredita muito sinceramente, não acredito que a gente esteja filmando, é, especialmente um desses projetos, que é um projeto que é com uma orquestra, são mais de 30, né, maestro com mais de 30 músicos tocando num lugar onde eu preciso que eles estejam juntos, entendeu? E não imagino ninguém querendo que a gente filme isso de máscara, né? Então isso não foi comentado. Então, esse é um projeto que eu acredito que possa demorar um pouco mais, mas em outros talvez ainda sejam possível. Uma publicidade ou outra a gente está estudando a possibilidade, né, junto com os sindicatos que estão desenvolvendo um manual de filmagem, assim, né, com todas as normativas, né. Eu já até experimentei lá pela Orgânica, a gente chegou a fazer uma gravação sábado, mas era um institucional que era uma apresentadora, uma câmera. A gente reduziu o tamanho de equipe ao mínimo, foi para um lugar mais arejado e, enfim, todos os cuidados a gente conseguiu porque precisava entregar uma coisa para o cliente. Mas vocês têm sempre, imagino, várias frentes acontecendo, né? Você tem um processo em pós, você tem uma gravação, você tem uma pré-produção e você deve estar desenvolvendo projetos também para apresentar, o que também deve estar uma loucura, né? Como é que você apresenta um projeto para alguém aprovar ou pelo menos desenvolver projetos, você deve estar quebrando a cabeça também nessa
essa fase, ou não? Não, sim, mas assim, ironicamente, a parte de projeto, ela acabou sendo a positiva, porque as pessoas estão com mais tempo. Então, os canais que demoravam para me responder começaram a responder. Os canais de São Paulo, né, que era a grande maioria, que gostam muito de reuniões presenciais, o que dificultava, né, agendar. É sempre um risco para a produtora muito grande. A quantidade de passagens e hospedagens que eu comprei fui para São Paulo durante anos que não deram em nada, porque né, são muitos tiros, né? Para você acertar um projeto. E, na verdade, hoje isso está melhor, porque tá tudo já automaticamente, já marca um call, você já consegue falar mais rápido e as pessoas estão respondendo muito mais rápido. Entendeu? Então, a parte de projeto, ela não só não foi influenciada, como ela até tá acelerando bem. Mas os projetos que estavam na porta, pararam. Esses aí, entendeu? Falando, gente, não tem como a gente continuar conversando até as coisas se estabilizarem. Então, a gente estava com 2 projetos assim aprovados, né? Com canais assim do tipo, vamos só escolher data, sabe? Entrando nos detalhes de assinatura de contrato e foram totalmente interrompidos. Os que eu já tinha assinado o contrato, a gente só está, como eu te falei, o exemplo desse da orquestra, a gente só está entendendo a data de filmagem, entendeu? Então, está caminhando para um, tá caminhando por um processo lento e de análise, entendeu? E além disso, vocês sempre fizeram, não só agora, né? Agora começou essa semana um curso lá do que vocês fazem, mas você tem esse hábito de ter cursos regulares de formação para pessoas da indústria audiovisual. Fala um pouquinho desses cursos. Na verdade, a ideia dos cursos, ela começou muito pelo fato de eu sentir que o mercado audiovisual não preparava bem para o audiovisual. Eu senti que preparava muito mais para o cinema. Então, assim, né, desde que eu abri a produtora, eu contratei, sei lá, mais de 150 pessoas, talvez um pouco mais que isso, para a produtora, né, funcionários, e a grande maioria, ou eles não tinham, né, um histórico de. Eles não tinham um histórico de audiovisual ou tinham de cinema. Mas ninguém vinha pronto para ganhar dinheiro, que a gente fala, né? Tipo, era muito todo o preparo do cinema que eu senti através dos meus funcionários era para projetos autorais, coisas mais lúdicas, muito mais artísticas e poucas funcionais para você executar. E aí eu sempre dava essas aulinhas para os próprios funcionários, falava, cara, vamos lá. E aí eu sentava, explicava, né? E vários funcionários, o próprio Rick, que foi um estagiário de edição, que virou assistente, virou editor, virou meu sócio hoje da produtora, entrou lá como estagiário, hoje é meu sócio, e ele mesmo sempre falou que, pô, você tem um maior jeito didático para ensinar as coisas, você deveria tentar isso. E aí teve uma época que teve aquela crise que começou do audiovisual, os projetos estavam devagar, e aí eu pilhei, falei, vou testar. E eu comecei pelo de direção, que é o que eu me sentia mais seguro em ensinar, porque é a coisa que eu mais trabalho intensamente. E depois eu fui sentindo, né? Eu, como sou dono da produtora, produtor executivo, e estou há 8 anos batendo na porta vendendo projetos, né? A gente desenvolveu hoje em dia mais de 120 projetos. Né? A produtora já desenvolveu mais de 120 projetos em 8 anos para vender. Então a nossa carteira é muito grande, é lógico que a gente aposentou, né? A grande maioria deles perderam timing, né? Foram ficando datados, mas assim, a nossa carteira ainda tem tranquilamente 50, 60 projetos que a gente tenta levar para os canais que tem o público, né, o target específico. Então, assim, aí eu falei, pô, eu aprendi tanto errando, sabe? Tanto errando, foi tanta besteira que eu fiz para conseguir emplacar um projeto, que também aí essa ideia do curso de formatação de projeto, ele veio muito nesse caminho, entendeu? E aí, E aí deu certo, né? Assim, a primeira turma encheu, eu tinha dado um limite de 20, deu 20. Aí eu falei, caramba, legal. Aí eu adorei, nunca tinha dado assim, me identifiquei muito com esse lado, que eu nunca imaginei, não passava pela minha cabeça ser um professor. E adorei, assim, cara, começou a me dar um tesão de dar aula, começou a me dar um bem-estar de ver as pessoas, os feedbacks depois assim são maravilhosos, são melhores que qualquer coisa. Você fala, cara, graças a você hoje eu tô num projeto tal, graças a você hoje eu consegui aprovar um projeto, né? Eu recebi 2 alunos meus agora do Rio Content que entraram com os cursos que eu dei de formatação e falaram, cara, graças
a tua aula, meus projetos foram aprovados e tal. Então, bem, você é professor, você deve sentir isso. Para mim é uma novidade, né? E aí eu fiquei, cara, eu curto, só que sempre falta tempo. Então, assim, o espaçamento é muito grande. Fico 6, 8 meses sem dar um curso. Aí eu, na pandemia agora, foi isso. Travou, meu dia a dia corrido deu uma relaxada. E eu falei, bem, vamos aproveitar agora as noites em casa, que antes eu ficava varando na produtora. Vamos aproveitar agora para voltar a dar o curso. E está dando super certo. Nunca tinha dado aula online e deu super certo. Deu super certo porque foi pessoas do Brasil inteiro agora, né? Então mudou completamente o clima também, assim, você tem gente de Goiânia, de São Paulo e tal, e antes era, logicamente, tinha que ser Rio de Janeiro, fica na Gávea, na Zona Sul, então era muito mais nichado, né? Sim. E qual a duração do curso? Como é que é o volume disso para quem está interessado? Você provavelmente vai abrir outras turmas depois, né? Essa já começou agora, mas vai ter uma próxima turma aí, certamente. Assim, a minha ideia é, assim, se o mercado audiovisual continuar nessa sala de espera de vamos ver e os projetos, eu vou continuar dando porque eu vou continuar provavelmente com o tempo. Mas, se não, se as coisas forem retomando, eu provavelmente não vou ter, porque um dos projetos que a gente teve aprovado através de lei de incentivo saiu agora. A verba, né? Finalmente foi em novembro do ano passado, e só agora que a gente conseguiu. Foi um ano tentando aprovar esse projeto, até um case que eu dou no meu curso, porque foi um projeto que eu fui buscar em branded content, né? Eu tive que ir para o branded, porque os canais já não estavam com dinheiro. E aí eu consegui ajudar buscar marcas parceiras, usei as leis de incentivo, só que todo um processo, um mecanismo gigantesco, e agora a gente conseguiu o dinheiro, só que a gente não pode filmar. E a liberação da verba é até conforme cada etapa, né? Produção, filmagem. Então, assim, esse é um projeto que, se as coisas forem retomarem, né? Se retomarem, a gente tiver filmagem, aí eu vou ficar completamente imerso, eu não posso voltar a abrir um curso. Mas, por enquanto, então, a minha ideia é abrir. Eu ainda não tenho data, provavelmente vai ser para meados de junho, talvez eu espere terminar essa, né, e dê uma outra. E respondendo sobre a duração, depende do curso. O curso de direção é o que tem uma duração maior. Eu encurtei ele um pouquinho para o online, porque eu sei que no presencial tem aquela coisa da hora do pão de queijo, a hora do cafezinho, o bate-papo no início, que deixa o curso, né, um pouco mais lento, e no online é um pouco mais objetivo, mas a ideia é que o conteúdo seja o mesmo, né, e ele tem 18 horas de duração. Eu estou dando as segundas e quartas de 7 às 9, entendeu? A gente testou 2 horas, deu certo. Logicamente, eu sempre passo um pouco, porque eu vou me empolgando, vou falando e passo um pouco, mas então chega, tá durando quase 2 horas e meia. Mas, e aí são 8 encontros. O de formatação de projeto, ele é mais objetivo para você desenvolver o seu projeto, você também entende bem disso, e aí eu acho que a duração é menor, a gente está fazendo as terças e quintas e são só 4 encontros. E o de produção executiva é o que vai começar. Esse é o único que ainda vai começar. Se alguém tiver interesse, ainda dá para se inscrever. E ele é totalmente focado na parte do produtor executivo de montagem de orçamento, de equipe, de estrutura, né? Desse entendimento do tipo, como é que eu orço essa produção. Então, a gente pega diferentes tamanhos de produção e qual é, né, as dicas também, as manhas, né, para você conseguir, né, saber montar um projeto que tem um bom custo-benefício também, que não fique muito caro, que também não fique muito ruim, saber trabalhar com equipe de 2 e de 200, entendeu? Legal. E para ficar de olho ligado nesses cursos todos, o melhor caminho que é o Instagram de vocês, é o site, o que você recomenda? O Instagram da Rio Cinema Digital é ótimo. Eu não consigo ser tão ativo no Instagram quanto eu gostaria. Então eu entro lá, dou uns reposts e tal, mas eu não, uma coisa até que eu gostaria de melhorar, mas de gerar muito, né, conteúdo lá. Mas a produtora tem, né, o pessoal lá que ajuda muito. Então os meus funcionários estão sempre me ajudando a manter ativo. Então qualquer curso, qualquer coisa tem lá. E o nosso site tem programação completa. Lá tem todos os horários, né? Tem tudo sobre o curso, valores e forma de pagamento. Qualquer coisa, qualquer dúvida também, a Flávia, que cuida dessa parte, ela responde no WhatsApp e tal. Então, isso é tranquilo. A gente entrar numa parte mais específica assim, de dicas sobre isso tudo que você está falando, tem uma pergunta que
Pedro Bueno. Falando em contratação, a partir desse momento, você acha que as produtoras vão procurar pessoas mais prontas do que pessoas que têm menos experiência, tanto pelo momento de home office como pós? Então, uma ótima pergunta, porque o que acontece a gente está no momento onde, logicamente, o que não foi cancelado, suspenso, foi reduzido, né? Esse projeto que eu acabei de contar a história, incentivado, ele não foi uma comemoração tão boa depois de tanto tempo esperando dinheiro, porque veio junto com um e-mail de falando reduzimos em 50% o orçamento por né, pelaquela MP, né, que é aquela medida provisória. Então, de cara, eu tive que fazer o mesmo projeto com metade do valor. Então, isso está influenciando, né? Isso aconteceu semana passada, né? A medida provisória já reduziu diretamente esse dinheiro de lei de incentivo, né? Vai bater na conta exatamente metade de tudo que foi orçado. Então, dentro disso, você vai buscar novos profissionais. Então, você busca, né, pessoas talvez, né, um pouco mais júniores ou com menos experiência. Por outro lado, a pandemia ela está causando um momento que todos os profissionais estão sentindo uma queda nos rendimentos e estão topando valores menores. Então, assim, os poucos projetos que eu estou orçando aqui, porque tem pedidos de publicidade ou até, né, restaurantes grandes que resolveram virar delivery e encomendaram vídeos com a gente, quando você vê que o valor está muito curto por conta do momento e você liga por um parceiro seu que normalmente cobraria o dobro e ele fala assim, cara, eu só tenho tanto, eu sei que você cobra o dobro, mas eu só tenho tanto, ele vai aceitar porque ele está praticamente sem nada também. Então isso dificulta um pouco, respondendo a pergunta do Pedro, se eu não me engano, um pouco também essa contratação, tá? Isso é um ponto, mas por outro lado, existe uma coisa muito interessante que eu abri uma vaga de estágio em roteiro, porque eu estou com 3 roteiros em desenvolvimento, né, uma adaptação de um livro, então coisas que eu preciso desse estagiário de roteiro. E pela primeira vez na vida eu abri uma vaga que foi para o Brasil inteiro, não mais para, né, para quem consegue chegar no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na Gávea, né, que era muito restrito também. E foi maravilhoso, assim. Foi difícil escolher, porque foram 420 currículos recebidos. 420, a gente contou. E não parou de chegar até agora, assim, ainda chega, porque volta e meia, né? Vai para a internet e fica, né? E assim, todo dia chega um ou outro ainda, e foi difícil, mas foi interessante porque a gente conseguiu sair do nicho ali, né? Zona Sul do Rio de Janeiro, e quem tivesse acesso lá, quem não tem que demorar 3 horas para chegar. E toda a diferença do portfólio, né, da experiência, de dar oportunidade para alguém que pode ser lá de Goiânia, foi maravilhoso. Então, assim, tem esse lado, respondendo, né, a pergunta do Pedro, assim, a gente está abrindo, tem essa oportunidade, eu acho que está tendo no sentido do home office, entendeu? Mas eu acho que, no sentido financeiro, eu acho que a economia está ruim para todo mundo. E aí, nesse ponto, o cara que cobrava X, ele vai aceitar fazer por meio X, entendeu? Até as coisas começarem a retomar. E talvez, né, se você não consiga, aí você vá para um caminho de uma galera nova, mais inexperiente. Pode ter um impacto na indústria negativo, assim, você como empresário falando mesmo. Não de você querer pagar menos, mas será que aí você vai passar talvez a cobrar mais dos profissionais, o que eles acumulam em funções? Porque isso vai acabar acontecendo, né? A gente vai ter que continuar. Já aconteceu. Cara, infelizmente, né, a produtora estava com uma estrutura muito grande naquela casa lá da Gabi, e a gente com uma equipe, 8 ilhas de edição, várias meninas de produção, com esses projetos, e logicamente, quando os projetos foram suspensos, logicamente, o que aconteceu? Eu segurei o que deu, fui segurando, especialmente as pessoas que estavam mais precisando, né, fiz um esforço, mas a verdade é que chegou uma hora que eu tive que dispensar. E aí, o que eu fiz? As pessoas que foram sendo dispensadas, logicamente, quem ficou teve o que você acabou de falar, né? Começou a acumular mais função, começou a ajudar em outras coisas. Então, assim, sem dúvida, isso não está sendo nem um pouco positivo para ninguém. E, logicamente, que quando a economia é prejudicada, eu sei porque eu tenho produtora há 10 anos, já passei por várias crises econômicas, o mercado sucateia. É quem faz por menos, que está todo mundo desesperado. E quando o mercado está em alta, como teve em 2013, 2014, é completamente diferente. Você pode impor um valor
E você pode peitar porque o cliente não, sabe, ele não vai achar alguém que está fazendo por menos se ele tem aquele nível de qualidade. Entendeu? Então, essa que é o grande ponto. Quando a economia, né, tipo, pega, e agora, logicamente, na pandemia isso está sendo influenciado, vai ter o sucateamento do mercado. Esse cara está fazendo por 10, aquele por 5 e tem um que vai fazer por 2. E aí pronto, aí vira 2. E um cliente que pagou 2 nunca mais vai querer te pagar 10, entendeu? Eu já vi isso acontecer. Então, na verdade, a gente sempre espera né, uma melhora do mercado para que isso possa, tipo, fazer com que os profissionais voltem a se valorizar, né? E tenham. Você precisa estar com muito trabalho para você recusar dinheiro. E normalmente, na crise, o que acontece é o contrário. Você não vai abrir mão, entendeu? Então, a própria produtora, desde que começou a pandemia, a gente entrou em home office dia 16 de março. Os orçamentos que a gente recebeu, que o cliente falava, cara, eu tenho tanto, que normalmente eu falaria, nossa, mas isso é um terço, né, do que eu cobraria. Eu falei, eu vou ter que pegar, porque vários projetos foram suspensos. Então, a partir dali, eu sei que, né, por necessidade, a gente já, para manter o emprego das pessoas, eu peguei projetos que foi só para manter o emprego de montadores, entendeu? Né, de assistente de edição. Então, isso lógico que é ruim para o nosso mercado, né? Ele vai sofrer esse impacto, não tem dúvida. Você acha que como oportunidade, mesma forma que você falou de contratar pessoas, você vai ter mais possibilidade de explorar outros mercados? Acho que foi a Juliana Charlot que perguntou. Você pensa em, por exemplo, expandir para São Paulo e achar, se posicionar em São Paulo, que tem naturalmente uma demanda de negócio, em geral, maior do que no Rio? Cara, sem dúvida. Assim, tipo, eu sei que se eu tivesse ido para São Paulo, eu já teria, tipo, tido outra carreira. É impressionante. As poucas reuniões que eu tenho por lá por ano são umas oportunidades, eles são objetivos, né? E ágeis em fechar negócio que nem se compara com o Rio. Fica 8 meses para fechar lá, em 2 semanas você fecha um negócio. Mas é porque eu sou apaixonado pelo Rio, então eu não consigo sair daqui, né? Eu gosto de pegar onda, então assim, tem essas coisas que me seguram. Mas agora sim, eu ainda não me planejei para isso, sendo super sincero, porque eu ainda estou num momento onde eu acho que assim alguma retomada do audiovisual a gente vai ter para gerar conteúdo, né? E talvez assim o meu approach ele nunca foi só local, né? Tanto que os programas que a gente fez já para canal para o E Entertainment São Paulo, vários, né, clientes que a gente tem são de São Paulo. Talvez o que possa acontecer é o contrário, os clientes de fora do Rio, né, ou de outras localidades que a produtora não reside, usando aqui o Brasil todo como exemplo, eles possam não ter preconceito de falar, não importa, porque agora não importa se esse cara está aqui do lado do canal, né, ou se ele está do outro lado do mundo, né, da mesma maneira que a gente sabe que a Globosat, ela tem um peso de quantidade de produtoras cariocas, são muito maiores do que, né, que operam lá e que executam trabalhos que de outras cidades, né? Então, assim, talvez isso possa acontecer nesse sentido. Ainda não aconteceu, mas os projetos que estavam tocando com canais de São Paulo, né, continuam sendo tocados. Vamos partir para ir em cima de um exemplo. Aí a gente pode falar da concepção do projeto, venda dele, execução e tal. Alguém pediu aqui, acho que foi o Kutz Vilela. Conta um pouco do por trás da canção, saudade desse programa. Vamos usar ele como um case. Mas em cima de quê? De como ele foi. Foi uma encomenda, foi uma. Ah, tá. Vocês, como formatou, como foi a venda, contar o histórico dele. Tá, legal. Não, então, por trás da canção, ele é um case assim que, infelizmente, ele nem é uma realidade tão fácil. Eu consegui relativamente fácil de vender. Porque, na verdade, assim, a gente teve a ideia lá dentro da produtora, né? A gente desenvolveu, né? Que é aquela coisa que eu até falo muito no curso de formatação de projeto, né? Teve a ideia, vamos contar a história por trás das músicas, das canções. Como isso ia ser feito? Chegou a ser roteirizado com pessoas sendo entrevistadas no meio da rua, né? Se chamava Canta Pra Mim, e as pessoas entrevistavam, e eu, como diretor, quando eu peguei ali as ideias, e eu não estava escrevendo o roteiro, quem escrevia era a Carol, lá da produtora, e ela estava escrevendo, e eu falei, cara, tá muito legal a ideia, mas o formato eu não gosto como diretor. Eu queria um formato mais
mais cinematográfico, mais documentário, mesmo que seja para TV, com bastante material de arquivo, com entrevistas cinematográficas falando para a lateral da câmera e tal, e menos fala-povo com um microfone, que era o que tinha sido estruturado. E aí eu formatei isso e apresentei no Multishow. O Bi estava para estrear, então eu acertei o time, isso é uma coisa, né, que é muito importante, sorte ali. Oi? A mais difícil de todas, talvez. Exatamente, é. E aí eles falaram, e aí foi muito interessante que eles adoraram o programa, mas eles falaram, vai ficar chato. E aí eu falei, cara, não vai, confia em mim, cara. Eu tentei explicar, montei a apresentação visual. Eles não acreditaram, falaram, vai ficar chato. Aí eu fiz uma coisa que, bem, vou falar depois, eu vou dar minhas ressalvas, que hoje em dia eu já não faço mais tanto, que eu já me ferrei muito, mas eu banquei um piloto, né? E eu banquei um piloto sério, assim, não é uma entrevista. Eu fui para São Paulo, gravei o Peninha da história do Sozinho, né, que foi o primeiro o programa piloto do Caetano Veloso. Gravei com a Sandra de Sá, que gravou música, gravei com todo mundo e convidei eles na produtora. Na época a produtora tinha um cinema dentro da produtora, que a gente assistia filmes à noite e tal, com uma arquibancadazinha e tal. Convidei eles lá para a produtora para assistirem. Cara, eles saíram e assinaram o contrato, assim, tipo, falando, cara, foda, tipo, na mesma hora, falou, tá aprovado. Então, quer dizer, e aí a partir daí, assim, literalmente a gente entrou em pré-produção no dia seguinte, porque a gente quer que estreie daqui a 2 meses, vamos sair correndo, foi aquela loucura, assinar contrato e tal, e a gente já entrou em pré-produção, pesquisa, contratação de roteirista no dia seguinte. Então, assim, esse case foi maravilhoso, assim, e foi um programa que deu super certo, né? A gente teve 3 temporadas, ganhamos, acho que 4 nota 10 no Kogut, a gente teve muita repercussão de e-mails de pessoas elogiando, e ele acabou, né, não seguindo porque o Bis quis cancelar programas que a gente chama de talking heads, que são pessoas falando, tinha que ser só performance. E aí o programa ele só existe de contar a história, não tinha que ser como adaptado. A gente pensou, o canal, pô, a gente não queria tirar esse programa do ar, é o carro-chefe do programa, mas a gente, né, tá com esse briefing. Não tem mais Talking Heads, agora tem que ter performance. E aí a gente não conseguiu adaptar e aí o programa foi suspenso. E quem se interessou agora pelo programa foi a Netflix, né? Então a Netflix está querendo os programas que agora os direitos voltaram para a gente. Então a gente está nesse processo. Legal. E aí esse era um programa, era 13 de meia hora? De 20... 26 minutos que a gente tinha grade comercial ali, dos 4 minutos de comercial. E eram 13? Mas eram 13, eram 13. Era um formato... Temporada desse, qual era o tamanho de equipe que você fez? Assim? Quantas câmeras ou quantas diárias? Tipo, tem uma métrica mais ou menos? Cara, diárias eu não vou conseguir lembrar, mas equipe eu lembro, assim, a gente começou com uma equipe mais inflada e conforme que a gente tinha 2 câmeras, um operador de áudio, um assistente de câmera e uma produtora barra roteirista, que era a Carol, que também fazia as entrevistas. E aí, ao longo do programa, a gente foi pegando a manha, né? Isso é muito comum em todos os projetos, por isso que todo mundo fala que o programa começa a se pagar nas temporadas seguintes, né? Porque você vai aprendendo a manha do programa para você saber onde está tendo desperdício de dinheiro. Então, por exemplo, uma das câmeras era totalmente fixa. Então a gente já entendeu ali que não precisava ter um operador de câmera para aquilo, né? Aí a gente entendeu que o operador, o som era fixo também, boom, lapela. Então a gente já botou um assistente de câmera que também operava boom, né? Porque não tinha essa necessidade de acompanhar, de movimentação. Então a gente tinha um equipamento profissional e não precisava de um puto operador para aquela entrevista. Então já reduziu o operador. E aí com isso foi enxugando. E aí eu assumi uma das câmeras e o Marcos Salamonte fazia direção de fotografia. Aí, às vezes, quando ele não podia ir, eu ia com outro operador de câmera e eu mesmo fazia fotografia, que é uma coisa que eu sempre fui diretor de fotografia também, então para mim era tranquilo. E aí a gente foi passando as temporadas, na verdade, a gente chegou a ter, a última temporada, a gente já estava dominando tudo, que já era uma equipe de 3 pessoas, né? Que eu ajudava na luz, junto com o assistente de câmera e junto com o diretor de fotografia, a gente montava e eu ia para frente, eu fazia as entrevistas, porque eu comecei a sentir a necessidade de entrevistar. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi nesse programa. Não adiantava eu dirigir por trás, que você perde um time, o cara responde uma coisa, então eu ficava interrompendo muito lá do fundo. E não, ele falou sobre uma coisa muito legal que não estava no roteirinho, né, ali de perguntas, e aí eu via que
a entrevistadora perdia isso muito. Às vezes o cara quase chorava e, né, já emendava ali numa outra pergunta que ele saía daquele clima e eu queria aquilo. Então, assim, aí eu fui para frente, né? E a última temporada ela já foi completamente diferente. Eu fazia as entrevistas, a câmera ficava fixa do meu lado, né? E o diretor de fotografia fazendo a outra e o assistente fazendo áudio e assistente de câmera. Entendi. E quando você está contratando essas pessoas que vão fazer a sua equipe, ou para uma equipe fixa, eu imagino que você trabalha também com alguns freelas, né? Os não contratados Muito. Né? no projeto. Como é que você seleciona essas pessoas? Só o currículo? O currículo é o papo? É o que a pessoa já fez? Ou ela não fez experiência nenhuma e alguma coisa te chama atenção? Tem alguma coisa que você vai tentando peneirar nesse teu processo seletivo? Tem, na verdade, assim, eu normalmente eu busco sempre alguém que tem experiência, porque o que que acontece? A gente é um risco muito alto, né? Dependendo do cargo. Por exemplo, eu tenho muitos conhecidos, né? Que não sei se são amigos tão próximos, mas conhecidos meus que se frustram totalmente, ficam super chateados. Pô, você nunca me chamou para fazer a fotografia de um projeto teu depois de tantos anos e tal. E normalmente o que que acontece? É um risco muito grande você arriscar isso no set. Você descobrir que o cara não é bom. E eu já fiz isso, não é que eu nunca vi, eu paguei na pele, né? De você chamar um cara e você lá no set você descobre ou por uma postura pessoal, ou por por uma questão profissional, de falta de cuidado, de detalhe, ou de conhecimento, que o cara não entrega. Cara, e depois já era, você já rodou. Vai pro ar assim, né? Tipo, aquilo ali já foi feito. Você não vai abrir uma segunda diária, por causa disso, vai te uma fortuna isso. Então, eu fui aprendendo e eu até fui entendendo, uma coisa até que eu estava falando com os meus alunos no curso, eu fui entendendo o porquê, ao longo dos anos, o porquê da panelinha, que eu tinha preconceito. Pô, uma panelinha entrar. Na verdade, não é na maldade, é porque assim, é um risco muito alto a filmagem. É diferente, num ambiente de escritório, eu testo gente todo dia. Tanto que a rotatividade lá é muito grande. Eu contrato gente o tempo inteiro sem experiência nenhuma, assim, tenho nada, né? Eu contratei duas alunas minhas que só fizeram meus cursos. E aí elas tipo, começaram a trabalhar para mim e se tornaram grandes produtoras lá dentro, assim, tipo, subiram, né, assim, pô, até subiu, assim, foi uma escala em uma velocidade tão rápida de crescimento, porque ela tinha um talento e não tinha experiência. Então, isso no escritório a gente pode se dar esse luxo, que é mais fácil. Se você contrata um câmera que é ruim, que ele faz uma luz ruim, que ele vai filmar fora de foco, que ele filmou com frames por segundo errado e que ele... Sabe, qualquer coisa do tipo, já era, assim, é um caos, entendeu? Então, assim... A imagem da tua produtora, né? Exatamente. Então, assim, aí queima o filme do diretor, queima o filme da produtora. Então, nesse caso, a gente toma muito cuidado sempre. Todos os profissionais de set, a gente sempre toma muito cuidado. E é impressionante como, mesmo quando eu dou uma relaxada, na maioria das vezes, infelizmente, é horrível falar isso, mas na maioria das vezes dá, dá problema, entendeu? Dá uma cagada. Porque o que acontece? Assim, você vai vou testar um assistente de direção que eu nunca trabalhei antes. Aí não é nenhuma indicação direta, uma indicação de uma indicação. Ah, tem um amigo meu tal. E aí, e às vezes as pessoas têm portfólio, já trabalhando na Record e tal. Aí você traz assim, cara, foi um caos a filmagem, sabe? Tipo, e aí você fica até assim, caralho, precisa dar mais valor até para aquele meu assistente de direção que sabe como a gente trabalha, que sabe como a gente é organizadinho, que sabe, não é a moda do tipo, né? Vamos nessa. Porque ainda tem no mercado muita gente ainda que é muito artista, em qualquer função, né? E o que eu digo artista no sentido positivo, mas também no sentido negativo, que é artista demais e profissional de menos, né? Aquele cara que dá um dois ali, volta doidão, e aí fala, vamos lá. Né? E cara, o set está cada dia mais profissional, entendeu? A gente está numa época que o mercado é muito competitivo, entendeu? Assim, os clientes estão cada dia mais sérios. O audiovisual não é mais uma vibe de artistas com câmera na mão como era, né? Oi? Você sente uma evolução na indústria, como indústria mesmo. Ah, totalmente, totalmente. Inclusive, eu fui, assim, empurrado por isso. Porque eu, quando abri a produtora em 2010, eu ficava impressionado como qualquer produtora de pequeno e médio porte, a maioria, elas tinham um nível de falta de profissionalismo tão alta, que foi com que a minha produtora ela teve um crescimento muito rápido, muito forte, porque a gente era comprometido. E os clientes falavam, nossa, a gente estava acostumado a produtora falar que vai entregar na segunda-feira, e entregava 2 meses depois.
Impressionante, se entregou na segunda-feira. Eu falei, bem, para mim isso deveria ser o normal, entendeu? E hoje em dia não, isso já mudou, isso é o contrário. Hoje em dia, se você é um cara que vai atrasar, você já está fora do que o mercado se tornou. Mas há 10 anos atrás eu sentia que e era tudo assim. Eu via câmeras chegando bêbados, entendeu? Assim, em sete de outras produções. Eu falava assim, nossa, o cara virado da noite, era doidão, sabe? Coisas que, assim, meio assim, do tipo, eu faço cinema, audiovisual é cinema, sabe? Né? Há 12, 13 anos atrás, isso eu achava muito mais presente. Na verdade, hoje não. Hoje é o contrário. Você não vê isso. Você vê galera sindicalizada, profissional, e quanto mais dinheiro você tem, que mais, né, os melhores profissionais você contrata, mas isso fica claro, né? Fica totalmente claro que, tipo, o cara é profissional, assim, perfeito, completo, tá lá na hora, faz tudo certinho, assim, você não consegue achar defeito às vezes, entendeu? Porque o cara não dá aquela vaciladinha, entendeu? Eles vão se especializando muito. Os estagiários estão chegando melhores ou piores? Você consegue ver isso da galera que está começando? E é uma galera que faz comunicação ou não necessariamente? Polêmica essa pergunta. Isso vai ficar gravado aí. Não, então, cara, eu vou ser sincero, eu não consigo mentir, ser muito político. Cara, estão chegando muito piores, entendeu? Assim, eu tô conhecendo pessoas fenômenos. Assim, eu tive umas experiências nesse último ano de pessoas que eu contratei, assim, como estagiários e assistentes, assim, que revelaram serem melhores do que produtores sêniores que ganhavam 10 vezes mais, assim, que eu fiquei impressionado. Mas eu considero essas pessoas fora da curva. O que eu consideraria o normal que eu estou sentindo é de qualquer pessoa abaixo de 25 anos, eu estou sentindo uma falta de desmotivação, como se tivesse todo mundo meio deprimido, entendeu? E na verdade, sim, é muito louco falar isso, mas eu vivi isso na pele, porque assim, alguns deles, e não foi um exemplo, alguns o papo do pai me ligar e perguntar se eu não poderia ir na terapia do cara. Entendeu? Do tipo assim, então assim, tem esse problema, né? Isso é sério, assim, do tipo, pessoas que, né, tipo, não, porque a única coisa que tá funcionando na vida dele é o trabalho e tal, então assim, tem como você dar essa força, papapá, não sei o quê, ele em casa, né? E, assim, né, então isso eu acho que logicamente influencia, e eu acho que no sentido de, aí eu não quero me estender nisso, que é um papo muito complexo, mas é quase como se fosse numa postura de entender que tudo é um processo que demora, entendeu? As pessoas estão muito imediatistas. Então, eu já tenho casos reais, de pessoas que entraram em 25 dias perguntavam, e aí, quando é que eu vou ser promovido? E eu falei, quem? Hã? Pô, a gente se conheceu na KM, eu trabalhei Pois, ganhando R$ 300 por mês, R$ 300 por mês na KM por um ano e meio, entendeu? Eu editava todos os programas. Jorginho Lassarala que veja esse vídeo, mas eu lembro que eu tinha agenda anotada. Então, tipo assim, é isso. Então, eu trabalhei de graça 2 anos, e aí que. Então, assim, as pessoas entram e aí falam assim, quando é que eu vou ter meu aumento? Quando é que. Então, assim, tem. E eu tô sentindo isso muito nessa nova geração de estagiários, que eu falei, eu, graças a Deus, fiz uma boa seleção e alguns são totalmente diferentes, são opostos, são raçudos, assim. Mas, assim, uma boa parte também, as pessoas que ficaram um mês na produtora, que não ficaram, né? E foram muitos, infelizmente, a rotatividade nos estagiários aumentou muito, né? Tipo, acho que eu vi até pipocando, entrou no meu primeiro estagiário, entrou aí o Matheus, que virou hoje em dia um incrível diretor de fotografia e tal, e tá aí bombando. Ele é um cara que ficou anos comigo, era ralador, carregava tudo, e acho que é por isso até que se tornou um incrível profissional e começou lá na produtora, até hoje fala isso para mim. O que eu vejo hoje em dia é o contrário. É a galera um pouco assim, preguiçosa e fácil de ficar insatisfeito. E olha que a gente trabalha numa casa com piscina, jardim, um ambiente super agradável, uma vibe leve, porque a gente não tem uma vibe pesada, a gente dá flexibilidade, sabe? Você perguntar, as pessoas são. E mesmo assim rola uma satisfação de alguma maneira, né? Do tipo, eu preciso de mais, eu não estou satisfeito, eu quero mudar de área, eu quero. Então, a rotatividade ou vem da gente ou vem deles, mas ela está cada vez maior. Essa que é a verdade, entendeu? você faz algum tipo de critério, tipo, não, quero aluno de jornalismo, quero alguém com formação em cinema, que tenha um curso técnico disso. Você tenta, como é que você tenta achar os fenômenos? Você tem essa.
Cara, o que eu tento fazer é o seguinte, eu tento ir por um caminho de que, assim, eu até pensei, eu poderia dar você, Bruno, poderia dar um curso disso, que eu falei que alguém tem que dar um curso disso, sim, por favor, que assim, eu vou até dar esse curso de graça, feliz da vida, que assim, como mandar um currículo, né? Assim, você não tem ideia a quantidade de currículo que a pessoa não escreve nada e manda o currículo anexado, não escreve nada. E eu falei, pô, esse cara não tem preguiça de escrever um e-mail para mim, que eu estou pegado, né, cheio de trabalho, vou ter tempo de ler. Pô, como eu vou contratar um cara desse? Então, assim, eu já começo por aí. Isso aí já vai uma boa parte. Pessoas que não têm sabe, pessoas que mandam copy and paste, as pessoas que não mandam e-mail. Porque assim, se você tá afim desse emprego, né, você tem que no mínimo se dedicar. Aí você fala assim, porra, mas é um saco, eu mando 200 currículos e ninguém nunca me responde. É verdade, é por isso que a gente responde todo. Deu uma travada aqui, não sei se é a sua ou a minha, Gabriel. Ficou até engraçado, você parou assim, ó. Meu Deus, será que tem alguém me assistindo? Travou o meu, travou o dele. Oi, não, eu tive um pico de luz aqui, deve ter dado um reboot do sistema. Beleza, Mas vamos lá. voltou? Voltou, voltou. Ah, show. Então, assim, muita gente, sabe, tipo, eu sei que se frustra, e é por isso que eu tive a obrigação de responder todos os e-mails. A gente fala assim na produtora, cara, a gente precisa responder todo mundo que manda. A gente precisa responder todo mundo que manda. E a gente responde, porque se eu cobro isso, como eu estou te falando, e eu cobro, cara, se você quer trabalhar na minha produtora, se quer trabalhar comigo, por favor, mande um e-mail para mim. O cara que vai mandar um copy and paste, sabe, de um e-mail qualquer e manda o currículo, não escreve nada, ou bota assim, segue o meu currículo, aí manda sem assunto. Quantidade de currículo você recebe sem assunto. Então o cara não tem saco de escrever. Isso já diz muita coisa, né? A única coisa que eu posso aliviar um pouco mais é em editor, na parte de pós-produção, que esses caras não precisam, né, escrever tão bem o e-mail. Agora, saiu desse e-mail, entendeu? Tipo, né, saiu da pós-produção, é lógico que o cara tem que escrever bem o mesmo. Como é que eu vou contratar ele para ele trocar dentro da produtora, para ele me ajudar, para ele responder, né, um fornecedor ou um possível cliente? Então, quer dizer, é, é, é complicado. Aí, a partir disso, eu começo a olhar um pouco o histórico. E aí, uma coisa que para mim sempre joga contra, que é como eu estou te falando, a pessoa pipocou demais. Um mês aqui, um mês aqui, um mês lá. Então, isso é uma coisa que a gente já passa a eliminar, entendeu? E eu levo muito em consideração assim, o approach, né? Tipo, por exemplo, e se eu falar isso, vai parecer, pô, então todo mundo tem que ir lá, né, dar uma, não é nem puxada de saco, mas assim, a pessoa foi e estudou a produtora. Isso sempre me impacta. Pô, cara, vi os trabalhos, inclusive aquele do GNT, cara, impressionante, não sei o quê. Pô, sabe, tô mó falando do trabalho de você. Não é por causa da puxação de saco, mas, cara, se a pessoa teve esse nível de interesse, isso para mim já começa a me dizer algo sobre como ela vai ser dentro da produtora, entendeu? Porque é isso, a gente. E aí, já respondendo talvez uma pergunta sua, você perguntar para mim, cara, eu falo isso direto: experiência ou vontade barra a capacidade não tem nem comparação. E os maiores exemplos foram as minhas últimas produtoras, entendeu? Posso falar o nome delas até aqui, elas vão gostar. A Malena e a Mariana. Cara, elas não tinham muita experiência. No que elas vieram fazer na produtora, elas tinham experiência zero. Uma era uma aluna minha dos cursos, ela não tinha experiência nenhuma. Só que, assim, ela tinha uma dedicação ali e uma vontade de trabalhar que eu senti que era uma raça. E quando elas entraram, é isso que eu falei assim, elas deram um banho na quantidade de produtoras que eu tinha com 10 anos de experiência antes delas, entendeu? De verdade, assim, deram um banho, porque você consegue pegar rápido, né? A quantidade de projetos até que a produtora tem, você joga na fogueira, ela foi dar uma utilizada ali. Agora, é lógico que a pessoa precisa ter a capacidade, porque eu também já trabalhei com muita gente que tinha muita raça e aí pouca capacidade de resolver problema ou de resolver aquilo que foi contratado. E aí a garra, né, nesse momento, não conseguia suprir. Aí realmente era assim, né, um problema atrás do outro, era um erro atrás do outro, e aí você fala assim, bem, realmente também não adianta a pessoa só ficar lá dando a raça e não ter essa, né, e não ter um pouco esse dom, né? O dom não, acho que é mais a experiência de entrega, né? Acho que tem uma coisa do elemento humano também, né? A gente está falando de habilidade,
saber usar isso ou aquilo, mas a gente acaba... É uma relação humana, né? Então, passaram várias pessoas aqui. Ah, eu fui estagiário lá. Algumas... Thaís, que foi estagiária nossa da KN. Ah, sim. Você acaba desenvolvendo relações e isso leva para frente, né? Você trabalhou junto aqui em algum lugar, aí tem isso, né? A gente vai criando laços. A tal da história da panelinha, eu não sou contra, não. Eu acho que quem trabalha bem, merece trabalhar mais. Não, como assim não? Isso eu não entendi. Não, assim, a gente fala contra a panelinha, eu não consigo entrar naquela panelinha. Eu trabalho com as mesmas pessoas na minha produtora há anos, porque elas foram mostrando serviços, não tenho por que arriscar em outro lugar, pelo que você estava falando. Exatamente. E assim, eu quero Exatamente. trabalhar com quem se dá bem comigo. Senão, cara. Não, então, eu até acabei não falando disso, né? Mas o que eu ia falar assim, 50% para mim, e hoje em dia, se não mais, tem o lado pessoal. Assim, eu já quebrei parcerias de pessoas incríveis, mas que era muito desagradável de trabalhar. E eu não digo pessoal no sentido de e aí dar um tapinha nas costas e ficar falando de futebol, sabe? Até porque nem é minha vibe, assim, eu não sou um cara que eu fico muito de assim, de bobeira na produtora, mas é muito mais da pessoa, assim, de saber lidar. Porque, assim, tem gente que não sabe lidar com uma crítica construtiva, né? De falar assim, pô, então aquilo aí não ficou legal, a pessoa já leva para o pessoal, debate muito, então o desgaste de debate era sempre um problema. Então, assim, ou a pessoa de ser agradável de trabalhar, porque ela tem uma energia legal, sabe? Ela não está sempre pesada, está sempre reclamando de tudo. Então, assim, a gente já teve de tudo na produtora. E hoje o que eu vejo é isso, assim, o pessoal ele influencia tanto. Tanto que, assim, para mim, a deixa é numa entrevista. Né? Eu preciso entrevistar. Tanto que agora ficou mais difícil, mas ainda assim, né, no online você consegue. Você sente já a vibe da pessoa, entendeu? Se a pessoa ela tem essa energia que ela tá afim e que ela tem um lado pessoal que é interessante, né? No sentido de. Não é nem interessante dela ser interessante, mas no sentido de bater com nossa forma de trabalhar. Entendeu? Então a gente já passou gente na produtora que a pessoa tinha uma forma de trabalhar completamente diferente. Entendeu? Assim, e é vibe. E todo mundo na produtora veio conversar comigo. Cara, essa pessoa, ela de uma outra vibe, né? Eu falei, não é a nossa vibe. Você tem produtor, você deve sentir isso também. Acontece, entendeu? Cara, e falando agora de projetos, especificamente, quando você está formatando os teus projetos, ou pega uma ideia e vai formatar isso, o que é mais importante para alguém? E estou te perguntando isso porque eu vou até te convidar de novo, bater o pitching lá dos meus alunos. Eles estão começando a desenvolver uma ideia num projeto. Se dá para dar alguma dica geral, com o que a pessoa tem que se preocupar quando ela está desenvolvendo uma ideia na forma de um projeto? Então, cara, a coisa que eu até falo no curso, assim, a primeira coisa que ela deve se preocupar quer dizer, vou até dar uma resposta melhor para todo mundo, que é porque são os e-mails que eu recebo de projetos que são os piores, que cara, pensa em quem vai comprar esse projeto, entendeu? Porque hoje em dia, assim, não existe mais a ideia de US$ 1 milhão. Infelizmente, isso não existe. Sabe? Você não tem mais a ideia que, nossa, eu tive essa ideia, nossa, e as pessoas ainda acham que. Então, assim, Gabriel, eu tive uma ideia de um programa. E aí acha que a ideia. Mandou a frase lá: pessoas presas numa casa 24 horas sendo. Pronto. Aí acha que, assim, o mundo vai parar para produzir isso. E não é, entendeu? Você pode ter uma ideia ótima. Ou você pode ter uma ideia que não é nada demais, mas que ela é bem formatada, né? Bem construída, formatada, digo, até no tom, na direção, né? na forma com que ela vai ser narrada, que fique foda. Então, assim, você tem as ideias, elas podem ser bem desenvolvidas. O grande problema é que, assim, para quem a gente vai vender? Então, assim, eu vejo projetos que eu olho e falo assim, cara, daria para produzir isso? Daria. Você consegue ver isso no ar? Consigo. Mas quem está comprando isso hoje? Ninguém, sabe? Normalmente, por exemplo, coisas muito autorais. Você vai para um caminho muito autoral, ele é muito desafiador hoje, porque você não vai conseguir ninguém para bancar. Pô, e o que as pessoas esquecem é que, assim, não importa mais tanto se o seu projeto é bom, mas o que importa é você tem dinheiro. A quantidade de projetos que qualquer pessoa aqui do mercado tem que estão engavetados, todo mundo tem mais de 30. Falando, eu tenho 100. Né? Tipo, então não é falta. E aí, você cria um reality show,
você cria uma série documental sobre qualquer coisa. Você vai fazer uma série documental sobre o meu vizinho que não dorme há 2 anos. Pode ficar foto, você pode ganhar todos os prêmios e botar no Netflix. A questão é assim, quem vai comprar, né? Como é que ela vai ser produzida, qual é o tratamento que ela tem. Por isso que a Bíblia, né, que a gente usa para vender um projeto, que o curso que eu dou é todo baseado nisso, ela tem que existir, porque você precisa ir muito além do tipo, eu quero fazer uma série sobre um cara que não dorme. Isso pode ficar foda, pode funcionar, pode não funcionar. Então você precisa articular 480 elementos para que a pessoa que vai comprar olhe e fale assim, isso eu consigo vender, né? Ou quem está comprando, isso eu consigo comprar, isso eu consigo botar no ar, entendeu? Que acho que falta muito também para quem está pensando em ideias ou sendo criativo, os diretores e roteiristas, entender que o seu projeto audiovisual ele precisa se encaixar como um produto, né? Ele precisa ser um produto, ele tem que exercer uma finalidade econômica. Você tem que, Exatamente. mesmo que não seja a tua praia desenvolver isso, você tem que ter uma percepção executiva de qualquer ideia, né? Exatamente. E o que eu vejo é que, assim, existe ainda no Brasil, está começando a mudar, mas eu vi isso acontecer nos últimos 20 anos de carreira muito mais intenso, que é, eu sou produtor, eu sou produtor. Eu sou roteirista, eu sou roteirista. E, na verdade, lá nos Estados Unidos você vê que o produtor, e não no sentido de agir, mas o produtor ele tem que ter uma cabeça de roteirista, o roteirista tem que ter uma cabeça de produtor. Então, se você é um roteirista hoje, você tem que já pensar, né, para qual canal você venderia isso. Não adianta você sair escrevendo uma história linda, sabe? Você já tem que pensar como é que ela vai ser estruturada, quase que pensar assim, né? Tipo, quem vai consumir isso? O que eu mais vejo são projetos autorais lindos, onde eu, Gabriel, poderia me emocionar com um projeto, mas que, na verdade, eu sei que ninguém vai comprar. Essa pessoa não vai... Sabe, eu fico até com pena de falar isso para a pessoa. Eu falo, cara, você me desculpa, ninguém vai comprar isso. Entendeu? É muito autoral, ninguém vai colocar 2, 3 milhões de reais numa série que é totalmente cult, né? Totalmente, né? Tipo, sensorial e que não vai atingir um público. Então, a gente não tem esse mercado hoje. Talvez a gente possa ter em breve, como o mercado de documentário explodiu, né? Com essa onda que o Netflix trouxe, que está todo mundo assistindo mais séries documentais. Mas a verdade é essa, entendeu? As pessoas, elas não têm esse olhar. É um olhar muito de escrever uma história pessoal e não pensar que isso é como exatamente o que você falou, Bruno. Isso é um produto. Isso é um produto. Então você tem que pensar na embalagem, quem vai comprar, o tag são para mulheres de 45 a 55 anos. Então, é um produto, é um produto. O roteiro é um produto. E aí, como é que você aprende a fazer isso tudo? Além de fazer os cursos do Rio Cinema Digital, assim, o que você acha que é dica de formação? Como é que você ganha essa bagagem? Como é que você desenvolve essas habilidades para ser um profissional no audiovisual hoje? Cara, assim, o que eu posso sugerir, além de cursos, mas eu acho que até assim, mais que cursos, eu acredito muito na minha trajetória, que é metendo a cara, sabe? A minha formação acadêmica, beleza, sou formado em jornalismo, né? Tipo, fiz um curso ou outro aqui de cinema, mas assim, ela é totalmente prática, né? Ela é totalmente lendo livros e trabalhando. Então, assim, eu me jogo em tudo, assim, eu sou um cara que raramente eu falo não para uma oportunidade, entendeu? Ontem me ligaram para fazer um mega projeto sem dinheiro por conta da pandemia de uma causa nobre. Eu tô super enrolado, sem tempo, mas eu falei, cara, eu não vou perder o top. E eu faço isso desde o meu dia 1. Então, assim, e era isso, na KN lá, pô, eu comecei como assistente, né? Fui passando como montador, depois eu fui câmera, depois eu fui dirigir as externas do Super Surf. Cara, eu topava qualquer coisa, sabe? E eu não falava não para nada. Eu não falo não para nada, assim, para adquirir experiência. E isso é importantíssimo, porque o audiovisual, você não mostra, se você não está sendo estagiário, você não mostra mais currículo, você mostra portfólio. Então, assim, o que você já fez? É como se você fosse um pintor e falar, eu não tenho nenhum quadro para te mostrar, entendeu? Então você precisa estar envolvido. Não, eu já trabalhei nessa produção, eu já fui estagiário nesse longa. Pronto, você já tem alguma coisa, sabe? Então, assim, eu sou muito dessa vibe. Eu acho que a gente tem que ir muito, muito fazendo. Você vai errar pra caramba, e aí você aprende, aí você acerta, aí você erra de novo. Tipo, tanto que, assim, o meu histórico, ele tem muito mais, uma frustração minha um pouco, mas tranquilo, faz parte da minha história, ele tem muito mais quantidade do que qualidade. Eu fiz mais de
300 coisas que eu tenho vergonha, entendeu? Que eu vou tirando do ar, você vai escondendo, assim, tem aquelas publicidades horríveis, aquelas coisas de, porque não tinha dinheiro, mas eu, cara, vamos lá, pegando experiência, né? Tipo, é isso, entendeu? Do que ficar assim, não, esse projeto não me identifico. Então, se você não tem experiência, se você... E eu ainda vejo muita gente assim, tem umas pessoas um pouco mimadas nesse sentido. Ah, não, mas eu quero... E já vem com o ego do tipo, se eu vou fazer, eu quero ganhar prêmio. Então, ele não quer fazer o mais ou menos, ele não quer fazer com uma 5D, ele só vai fazer quando ele conseguir a Alexa. Cara, ele tem que fazer com a 5D, ele vai ficar uma porcaria. Esquece, vai para o próximo, entendeu? É o que eu vejo os roteiristas sofrendo muito. Ele escreve um roteiro, um argumento, e aquilo vira um filho, e aí ele se prende naquilo, ele fica 10 anos tentando vender daquilo de uma forma que ele tem que ter os direitos, que ele tem que co-dirigir, aí nunca sai do papel. Aí você pega um roteirista, escreve aquilo, e aí fala assim, eu vou te dar aqui 3%, uma proposta horrível, mas vai para o ar. Escreve o seguinte, no ano seguinte, aí escreve e faz 3 em 3 anos. Então, assim, eu sou muito mais desse caminho que como os americanos fazem. A gente é muito emotivo, né? Muito latino, muito passional. Então é tudo muito, sabe? É meu filho, vocês estão querendo arrancar meu filho, vocês querem me dar 3%. Sabe? Tipo, é isso, entendeu? Assim, e não é que eu acho que tá certo ou errado, eu acho que os roteiristas têm que ser mais valorizados, mas eu acho que, assim, é muito... Eu trazendo para o meu lado, que não sou roteirista, assim, pô, tem um orçamento meio mais ou menos aqui, mas se é um projeto legal, eu quero pegar. Tem um orçamento quase zero, mas que, pô, vai me dar experiência, eu quero pegar, entendeu? Tipo, é isso. Ou às vezes, assim, eu preciso pagar minhas contas, ponto. Entendeu? Então, vamos pegar. Né? A gente vive do audiovisual. Né? Então, assim, também não dá para ser tão exigente, né? Do tipo, a gente é trabalho. E eu acho que as pessoas, como é um mercado que tem uma veia muito artística, muito, muito boa, as pessoas acabam que elas se confundem que não, é uma profissão também, é um trabalho. Às vezes você vai ter coisa chata, sabe? Você vai fazer muita coisa. Entendeu? Uma pergunta da Juliana. Você abraça projetos externos para realizar dentro ou só o que nasce dentro da produtora, como empresa? Não, desses 120 que eu falei, mais da metade, talvez até 60%, 70% não foi criado lá dentro. São de parceiros que trouxeram, a gente desenvolve junto e vai para o mercado vender. Né, Está um quase dando funil. uma travada de novo em você. Eu? Deixa eu. Melhorou? Não, voltou. Cara, foi. O tempo tá Ah, acabando. Então, assim, alguma tá. dica final ou para quem já está nesse mercado melhorar, ou ficar atento ao quê para tentar entrar, porque assim, muitas pessoas que acabam assistindo esse vídeo agora ou depois on demand são alunos ou ex-alunos meus que estão meio perdidos nesse mundo que a gente está vivendo. Cara, a dica que eu posso dar assim, trabalha de graça, para começar. Fala assim, manda e-mail para as produtoras, ninguém tem coragem de mandar esses e-mails. Cara, e tem que ter coragem, porque eu sei que todo mundo pensa, pô, mas vai que a produtora iria pagar R$ 800, R$ 1.000 para um estagiário e eu tô aqui. Mas sabe qual é o negócio? Você está no meio de 400 pessoas, como eu te falei, eu recebi 400 currículos dessa vaga, 420. Então, assim, você mandar, assim, já tem um impacto. O cara falar assim, se você nunca fez nada, se você não tem o que apresentar, porque isso já mostra também muito da sua garra, sabe? Foi o que a gente conversou, foi o que eu fiz durante muito tempo. Eu pagava para trabalhar lá, né? Eu gastava de gasolina até o Paulo Cine Vídeo, era muito mais do que eu ganhava. Né? Tipo, as pizzas de madrugada virando noite que a gente tinha que pagar, né? Do Dorme Nós Lá. Tipo, era isso. Eu lembro que eu fazia conta já nessa época. Eu falei, bem, eu tô pagando para trabalhar, mas é isso, né? Pô, montei 30 programas lá em 1 ano e meio. Tipo, foi uma puta oportunidade. Sou eterno grato de ter trabalhado de graça lá, né? Então, assim, o que eu acho. Eu acho que, assim, se as pessoas... acho que, assim, tem que ter uma humildade alta para você começar, entendeu? Você tem que falar assim, cara, pô, posso segurar tripé nesse primeiro projeto? Porque o mais difícil, foi o que a gente acabou de falar anteriormente, é você dar a confiança para o cara ir no teu set. O cara pode estragar o teu set, cagar o teu set inteiro. Então, assim, às vezes, eu até recebo muito isso. Falo assim, Gabriel, posso ir lá ver um set? Cara, na verdade não, entendeu? Porque é muito risco você ir ver um set, você vai esbarrar e pode quebrar um HMI de R$ 50.000, entendeu? Sabe? Você pode atrapalhar alguém, você pode... Eu não te conheço muito bem, você pode ter uma postura, né, que possa deixar
um cliente ou um ator completamente constrangido, e eu já vi isso tudo, esses exemplos que eu estou dando são verdadeiros. Então, assim, né, tipo, então, assim, tenta começar de baixo, que aí eu acho que é um caminho, né? E se você falar, cara, ninguém está me contratando, Gabriel, nem começando, faz o que está todo mundo fazendo, faz você mesmo, pega o seu celular, sabe? Eu tenho uma frase que eu uso na produtora todo dia, Fica com que olha que eu Deus. sou super detalhista, o ótimo é inimigo do bom, cara. Faz com o Bom, celular, e se você não conseguir a sua 5D, entendeu? A sua Alexa, entendeu? obrigadão, É Gabriel. isso. O tempo do Instagram vai derrubar a gente. Valeu, cara. Valeu, valeu, valeu. Tchau, Abraço. pessoal. Valeu, não consegui ler aqui as mensagens.